Olá, sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar um novo ano, aulas remotas ainda devido à situação da qual ainda estamos passando, mas vamos aos estudos. E hoje nós vamos fazer um diagnóstico, uma revisão diagnóstica ou uma avaliação diagnóstica de história. Acredito que todos vocês já estejam com a avaliação em mãos. Antes, quero que vocês prestem bastante atenção na explicação que eu vou dar para vocês sobre o estudo da história, tá? Logo em seguida a gente vai continuar e vai responder as questões. Prestem bastante atenção. Ao longo do vídeo, quando vocês estiverem vendo o vídeo, que eu mostrar a questão, você analisa a questão, pausa o vídeo e tenta entender o que eu falei, e só a partir daí você responde, aí você pode passar para o próximo vídeo, para a próxima parte, tá? Bom, mas em história, como vocês sabem, a gente sabe, vocês estão estudando, nós vamos estudar a questão da ação das pessoas, dos grupos sociais, das comunidades, isso no tempo e no espaço. Tá? A gente estuda em história o início da história, a gente estuda o processo de desenvolvimento do homem ao longo de toda a história, assim como também os nossos antepassados. Então, quando se fala de estudo da história, estudar o passado é importante, pois nos ajuda a entender como viviam as pessoas que existiam antes de nós e a perceber quais os costumes e práticas que elas tinham e que mudaram, tá, ao longo dos anos, e quais permaneceram. Isso quer dizer que é possível refletir sobre a história com base nas mudanças e nas permanências que identificamos na sociedade. Tá? E nesse estudo aqui da história, nós vamos, antes da atividade, vou passar algumas imagens que mostram a questão da transformação das histórias e outras mais, e vou explicando o porquê, tá ok? Então, as transformações na história, elas podem ocorrer em ritmos diferentes. Tem aquela transformação que ocorre em curta duração, como no caso aí é uma partida de futebol. Uma partida de futebol ocorre em um tempo curto, então isso aí é um acontecimento de curta duração, ok? Já tem aqueles acontecimentos que são de média duração, por exemplo, a inclusão de uma moda, tá? E de repente, depois de um determinado tempo, isso não é mais moda, agora passou, já vem outra, e isso ocorre ao longo da vida da gente, correto? E também existem aquelas mudanças que são de longa duração, ou seja, acontecem num longo período de tempo que vai por várias gerações. Como no caso aí, mostrei da agricultura, que antes era aquela agricultura que as pessoas plantavam, colhiam, sem tanta tecnologia. Ao longo dos anos, dos tempos, isso foi mudando. Então hoje já se aplica, já se faz agricultura com alta tecnologia, tá? E pela aí vai, ok? Então isso daí são a questão da mudança na história das pessoas, certo? E essas mudanças vão através de acontecimentos, e esses acontecimentos são de curta, de média, de longa duração. As pessoas também, elas deixam marcas, que essas marcas servem para que os historiadores entendam como eram os nossos antepassados, como no caso dessa gravura aí, que ela mostra uma gravura feita em uma caverna, e mostra uma pintura. Isso de tempos muito longe, muito antigo, tá? Onde as pessoas estavam começando a desenvolver a comunicação visual, no caso da escrita, tá? Já fazendo suas gravuras em pedras. Então,
Isso daí é uma fonte histórica. Todas as marcas deixadas pelos seres humanos são chamadas de fontes históricas. São o principal material de investigação para os historiadores. Essas fontes podem ser materiais, podem ser imateriais. Materiais quando se refere a objetos produzidos pelo próprio homem, como brinquedos, documentos escritos, construções. Tá? Fontes imateriais são fontes que não têm, ou seja, não têm um suporte físico, mas fazem parte da memória das pessoas, que podem ser transmitidas de geração em geração, como músicas, lendas, tradições, costumes. E tem nesse meio, nós temos a questão das fontes escritas, como documentos escritos, cartas, livros e outros. Fontes visuais, que são as fontes de imagens que são produzidas pela sociedade, e as orais, que são produções sonoras, como cantigas, lendas e aí vai, ok? Mas aí vocês percebem uma marca histórica, certo? Da história, onde as pessoas pegam esse instrumento, essa fonte visual, e vai analisar e entender como eram as pessoas nos antepassados, assim também como os objetos que eles produziam, que são fontes materiais, certo? É o tempo na história. Como eu falei, a história ela começou num determinado momento, certo? Os homens foram se desenvolvendo e ao longo desse desenvolvimento nós chegamos a hoje a uma nova história. A nossa história hoje é uma nova história. Essa nossa história ela começou a ser contada a partir do nascimento de Jesus, tá? Então os povos geralmente eles estabelecem um ponto de partida ou um marco para contar a sua história. Em nosso estudo de história, por exemplo, contamos o tempo a partir do nascimento de Cristo, hoje na atualidade, na sociedade atual, aqui no Brasil. Contamos a partir do nascimento de Cristo. Então, isso quer dizer o quê? Se nós estamos em 2021, então isso quer dizer que já passaram 2021 anos que Jesus nasceu. Já está com 2021 anos que Jesus nasceu. Então, o nosso calendário aponta, e o marco inicial dele é o nascimento de Cristo, certo? E essa contagem ela é feita através dos anos, no caso nós estamos no ano 2021, e também através dos séculos, de séculos, tá? Anos e séculos. E como é que eu sei a questão dos séculos? Vamos ver só. Por exemplo, Jesus, por exemplo, nasceu no ano 1. Então, do ano 1 até o ano 100, nós temos... Está aqui, do ano 1 até o ano 100, nós temos o século 1, que é escrito em Romanos. Tá? Do ano 100, vou colocar pouco devido à dificuldade aqui, 101 ao ano 200 da era cristã, todos esses anos que ficam nesse período aqui estão no século 2 da era cristã. E assim vai, sucessivamente. Por exemplo, do ano 900 ao ano 1000, século 10. Do ano 1900 ao ano 2000, século 20. E do ano 2001 ao ano 2100, nós estaremos no século 21, tá? Ou seja, nós estamos no século 21. Então, vai aparecer algumas questões que vocês vão ter que anotar o século. Coloquei uma determinada idade ou um determinado ano, por exemplo. Vamos dizer aqui, como eu não estou lembrado, eu vou colocar aqui o ano 1350. Olha só, esse ano aqui, 1350. Bom, eu olho para esses dois números aqui, 1300. Passou de 1300, mas não chegou ainda em 1400. Então, isso daqui quer dizer o quê? É dizer que de 1300 a 1400 é o século XIV. Tá aí como é que se escreve século XIV.
Dessa mesma forma, vocês também vão buscar lá, escrever os séculos e observando os números, tá? Ok? As datas que eu coloquei lá. Vamos em frente. Aí é uma linha do tempo que vai da pré-história até a idade contemporânea. Na pré-história, as pessoas estavam começando a deixar marcas, e essas marcas seriam para o estudo das pessoas lá nas idades ou nos tempos seguintes. Veio a Idade Antiga, as construções, veio a Idade Média, tá? A Idade Moderna, e agora nós estamos na Idade Contemporânea, que é na conquista espacial, ok? Vamos então para as atividades. Agora, preste bem atenção na atividade. Algumas coisas que eu não falei aqui, às vezes caem na atividade, mas aí vocês têm que prestar bastante atenção, e a ideia aqui é vocês colocarem em prática aquilo que vocês sabem, que entenderam, para poder a gente saber qual o nível que vocês têm com relação à aprendizagem, tá ok? Vamos lá. Atividade 1. Preste atenção. Estou na atividade 1. Então, você vai ler a atividade. Após ler a atividade, você vai responder. Tá? O vídeo, no caso. Faça uma pausa na atividade e responda. Em seguida, vocês vão... Isso, faça uma pausa no vídeo, né? Repetindo. Vamos lá. Vocês vão ler a atividade, tá? Depois que ler a atividade, vocês dêem uma pausa no vídeo. Depois que ver toda a explicação, dê uma pausa no vídeo e responda. Logo em seguida, vocês novamente dêem o play no vídeo e continuem na atividade seguinte, assim sucessivamente, ok? Para ficar melhor de responder. Então, aqui na primeira, está dizendo, ligue as palavras que possuem significados semelhantes. Ou seja, essa palavra aqui, vocês vão encontrar outra semelhante, que tem o mesmo sentido dela aqui do outro lado, e vai ligar ela para o outro lado. Por exemplo, comunidade é semelhante a quem? A duração, mudança, acontecimento ou permanência. Aí vocês procurem a palavra que é semelhante a ela e liga. Fato é semelhante a quem? Duração, mudança, acontecimento ou permanência. O que é fato? Qual é a palavra semelhante a ela aqui? Liga também. Transformação. Qual a palavra semelhante a ela que tem aqui? Faz a mesma coisa, tá? Liga. Tempo. É duração, mudança, acontecimento, permanência. Também faz a mesma coisa. Liga. Procura a palavra semelhante a ela e liga, ok? Segunda atividade. Veja só. Todas as marcas deixadas pelos seres humanos são chamadas de fontes históricas, que são o principal material de investigação para os historiadores. Bom, eu mostrei lá atrás aquela figura rupestre, tá? Aquela imagem gravada em uma parede da caverna, tá? Que serve de material de investigação para os historiadores, assim como também os escritos, tá? Foram muitos escritos deixados depois que descobriu a escrita, começou a escrever, também deixado pelo homem, tá? Os utensílios que eles faziam de cerâmica, tá? Tudo isso são fontes históricas. Agora, está pedindo, vocês vão escrever abaixo 6 fontes históricas. 6 fontes históricas. Bom, eu vou dar uma alusão para vocês. Essa questão das fontes históricas. Então, 6 fontes históricas. Vocês vão escrever aí, desde aquelas que são escritas, tá? Desde aquelas que são gravadas, aquelas que são visuais. Eu falei atrás para vocês aí, tá ok? Então, coloquem aí.
terceira atividade, que corresponde aos séculos, como eu falei. Escreva o século correspondente ao ano do acontecimento. Olha aí, letra A. Por volta de 1350, ocorreu na Europa a epidemia da peste negra ou bubônica. Bom, 1350 está entre 1300 e 1400. Aí você vai escrever aqui, que século é isso? No ano de 1500, os portugueses chegaram às terras que mais tarde seriam chamadas de Brasil. 1500. Ó, 1500 corresponde a que século? Coloque aqui. Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil no ano de 1822. 1822 está entre 1800 e 1900. Que século? Em que século ele proclamou a independência do Brasil? E por volta do ano de 1945 ocorreu a Segunda Grande Guerra Mundial. Escreva também em numeração romana o século. 1945 está entre 1900 e 2000. Qual século é esse aí, então? Aí vocês escrevem aqui, ok? Em números romanos. Bom, vem um texto agora, antes da próxima questão, e diz, que fala sobre comércio e ocupação do espaço. A princípio, o comércio marca a história da humanidade. As relações de comércio ocorriam entre grupos. Com o passar dos tempos, os mercadores passaram a levar os produtos por mar e terra para as regiões cada vez mais distantes. Por meio das embarcações, os fenícios chegaram à Europa e à África, onde comercializaram seus produtos e fundaram várias colônias. Daqui onde se localizavam, residiam os fenícios, e eles então entraram no mar Mediterrâneo através de embarcações, contornaram aqui a Europa, tá? E essa rota deles aqui era para vender os seus produtos, comercializar os seus produtos, tá? Daí o que? Surgimento do comércio, onde tinha trocas de produtos, certo? As pessoas adquiriam. A partir daí, a história da humanidade, no que diz respeito ao comércio, começou então a mudar. As pessoas deixaram de ser apenas adquirir apenas aquilo que para sobrevivência, e também começaram a acumular bens, assim como também as pessoas, através do comércio, eles poderiam ter aquele produto que o outro fabricava, mas que ele não conseguia fabricar, e assim ele trocava, podia adquirir fazendo a troca por aqueles que ele tinha, tá? Continuando a atividade relacionada a esse texto, complete as lacunas com as palavras destacadas abaixo. São 3 palavras: Mediterrâneo, comércio e seda. Cada uma dessas palavras vocês vão procurar aqui onde qual é a linha que ela se encaixa corretamente, tá? Vamos lá, letra A. Na letra A são 2, uma aqui e outra aqui. E na letra B, só uma. Vamos ver quais são as palavras que vão se encaixar na letra A. O quem? O Mediterrâneo, o comércio. Mas para você descobrir, vocês têm que ler logo todinha a frase. O era uma atividade comum aos diferentes povos que viveram na região do mar. Aí coloque aqui. Bom, as 2 palavras. Agora você vai e descobre quem são as 2 palavras e coloca, tá? Letra B. A era fabricada na China e transportada para a Europa, passando pelo Mediterrâneo. Vê qual foi a palavra que sobrou e coloca aqui, tá? Que dá certo aqui, né? Que corresponde a A. Atividade número 5. Ainda relacionada ao texto anterior. Na região do Mediterrâneo, o comércio ocorreu de maneira intensa e envolveu vários povos antigos, como os fenícios. Além desse envolvimento, o que mais essas trocas permitiam? Bom,
além desse envolvimento aí que ocorreu com esses povos antigos, tá? O que mais essas trocas permitiram? Vocês vão lá no texto e vê aí, tá? Onde diz assim, a princípio o comércio marca a história da humanidade. As relações de comércio ocorriam entre grupos. Com o passar dos tempos, os mercadores passaram a levar os produtos por mar e terra para as regiões cada vez mais distantes. Por meio das embarcações, os fenícios chegaram à Europa, à África, onde comercializaram seus produtos e fundaram várias colônias. Então aí fala de várias outras coisas que essas trocas permitiram, tá? Atividade de número 6. Bom, não falei, mas acredito que vocês, como é uma atividade diagnóstica, vocês então vão tentar relembrar. Assinale com X os instrumentos que facilitaram a navegação no século XV. Instrumentos, ou seja, aqueles instrumentos de orientação que eles tinham para poder se orientar. Hoje é diferente, a gente tem o que? A gente tem um GPS, que a gente chegou num local desconhecido, que a gente não sabe, e simplesmente digita ali de onde é que a gente quer ir, para onde, e o GPS vai orientando a gente. Naquele tempo era diferente. Então eles criaram instrumentos que quando eles estavam em alto mar, eles sabiam mais ou menos para onde se direcionar. Então vocês vão marcar apenas uma alternativa. Esses instrumentos eram o quê? Eram o desenvolvimento das caravelas, eram o astrolábio, a bússola, o quadrante e as cartas marítimas. Foi a invenção do motor de popa, ou foram os navios? Marque só uma, tá? Vamos para a próxima questão, que também tem um texto. E dê atenção a essa palavra heterogênea, destacada. A população brasileira é heterogênea e se constitui do encontro de diferentes culturas e povos, como os indígenas, os africanos e os portugueses. Bom, a partir daqui, vocês vão responder a algumas questões que se seguem. Questão 7. Leia o texto e observe a palavra destacada. Pesquise o significado dela e escreva abaixo. Qual é a palavra destacada? Essa daqui é heterogênea. Vocês vão lá no dicionário que vocês têm aí na casa de vocês. Ah, mas eu não tenho dicionário. Então, vocês têm um celular, que através desse celular vocês podem pesquisar aí na internet o significado de heterogênea. E aí vocês vão escrever aqui embaixo. Ou melhor, abaixo da questão 7. Qual o significado? O que quer dizer heterogênea? Tá? Questão 8, ainda de acordo com o texto, indique os 3 diferentes povos que formaram de formações culturais distintas, onde a experiência colonial possibilitou o encontro. Falou lá de 3 povos, tá? 3 povos que tinham culturas diferentes. Esses povos se encontraram e houve o que ali? Uma mistura dessa cultura. Isso onde? Aqui no Brasil. Ok? Vamos então... Aí vocês vão escrever embaixo o nome desses 3 povos. Vai lá no texto que vocês encontram. Mais um texto e acompanhem a leitura. Ou leiam comigo. A cultura de um povo é composta, entre outros fatores, dos costumes das populações que o formam. Como já foi possível observar, a população brasileira tem sua origem no encontro de diferentes povos, como os indígenas, os africanos e os europeus. Esses povos influenciaram a cultura brasileira com suas tradições, seu modo de pensar e de se expressar. Agora vem 3 pontinhos. O primeiro pontinho diz o seguinte: dos povos indígenas, por exemplo, vem o nosso costume de tomar banho diariamente e de consumir alguns alimentos feitos à base de mandioca, milho e amendoim. Isso vem de onde? Dos indígenas. Os africanos contribuíram para a formação da nossa cultura em
muitos aspectos como o religioso por meio do candomblé e da umbanda. Além disso, o português falado no Brasil traz diversas palavras de origem africana, principalmente da língua banto, como cafuné, batuque e banguela, são de origem africana. As heranças portuguesas para a cultura brasileira são principalmente a língua, as estruturas sociais, a culinária e a confeitaria à base de ovos e açúcar. Então, observe essas 3 heranças. A partir daí, nós vamos agora, e os povos que formaram também a nossa população, tá? A partir daí nós vamos responder as próximas atividades. Atividade de número 9. De acordo com o texto, como é composta a cultura de um povo? Você vai lá no texto e você encontra essa resposta, tá? Aí vem a última questão. Escreva o que herdamos dos povos que contribuíram para a formação do nosso país. Vocês vão lá no texto e vão pegar. A contribuição dos indígenas. Contribuíram com o quê? Aí vocês coloquem aqui. Na letra A. Na letra B, os portugueses. Qual foi a contribuição dos portugueses? Aí coloca. E a contribuição dos africanos? Coloquem. Prestem bem atenção no momento de pegar essas respostas lá no texto, tá? Para que não haja troca de respostas, ok? Então, essa última questão, respondam com cuidado, tá? E não esqueçam, dúvidas, eu estou à disposição para esclarecer melhor, ok?